compartilhar um estudo da Palavra de Deus com vocês hoje, que tocou muito ao meu coração, sobre a vida de Jacó, chamado Os Traumas de Jacó. Jacó foi um homem escolhido por Deus, embora não tenha sido escolhido, do seu pai. Jacó foi um homem que experimentou o favor de Deus de uma forma extraordinária. Os traumas de Jacó. Bom, deixa eu contar para vocês um pouco do contexto daquela época, Nós sabemos que Abraão teve Isaque, o seu filho, o filho da promessa. Isaque teve gêmeos, juntamente com a sua esposa Rebeca, Esaú e Jacó. Esaú é um nome que significa vermelho, Ele era ruivo. E ele nasceu um pouquinho antes, eles eram gêmeos, mas ele nasceu um pouquinho antes, e por causa de ter nascido antes, ele tinha o direito da primogenitura, Jacó, o nome dele, Yaakov, vem de uma composição de palavras no hebraico, Yad, que é mão, Yaakev, que significa calcanhar. Então, literalmente, Jacó significa aquele que está segurando no calcanhar. E ele, de fato, estava segurando no calcanhar do seu irmão, porque ele queria sair antes, para ter o direito da primogenitura. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas de que valia tanto esse direito da primogenitura? Bom, queridos, para que vocês saibam, o primogênito naquela época, ele tinha direito ao dobro da herança, tá? Então, por exemplo, se você tivesse o primeiro filho, ele recebia metade da herança, e os demais filhos recebiam a outra metade. Aí alguém vai dizer, mas espera lá, qual é a vantagem disso? Porque se são 2 filhos, eles vão receber meio a meio. Mas o direito da primogenitura, ele tinha muitas outras características. A bênção do pai da primogenitura era sempre melhor para o primogênito. A liderança sobre o clã, o direito de escolher, dentro mesmo da herança, os melhores animais. Quer dizer, o primogênito, ele tinha uma vantagem muito grande. Agora, o interessante na palavra de Deus é que Deus, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Ou seja, o Deus que é onisciente, ele escolheu Jacó, mesmo não sendo Jacó o primogênito. Então, é muito comum nas Escrituras Deus escolher pessoas para fazer grandes obras que não são os primogênitos. E, portanto, não são aqueles que são os mais esperados, os mais amados por todo mundo. Tem muitos casos, Gideão, Davi, muitos casos, aí mesmo o caso de Jacó, em que Deus escolhe não o primogênito, mas escolhe o caçula, por exemplo, ou o segundo filho. Então, mas eu quero falar para vocês que a vida de Jacó foi uma vida de muitas lutas. Olha, o primeiro trauma, portanto, de Jacó, meus queridos, foi o trauma de ser rejeitado pelo pai. A Bíblia diz que Abraão amava mais Esaú do que Isaque amava mais Esaú do que Jacó. Já Rebeca, a esposa de Isaque, amava mais a Jacó. Mas Jacó cresceu com aquele sentimento, de ver o pai tendo uma certa predileção, até porque o Jacó era um menino mais caseiro, o Esaú era mais aventureiro, seria mais esportista, ia para caça. Então, o primeiro trauma que Jacó teve que superar foi o trauma da rejeição, de não ser o mais amado, pelo seu pai. Bom, nós sabemos, a história conta, que Rebeca se juntou com Jacó
e eles enganaram a Isaac, quando Isaac estava no final da vida, já estava cego, quando ele queria chamar a Esaú para orar por ele, a oração da primogenitura, Rebeca engana ao marido juntamente com Jacó. Jacó pega uma roupa de Esaú, tá bom? Para que Isaac, que estava cego, pudesse sentir o cheiro de Esaú naquela roupa. Ele põe também lã de carneiro no seu braço, já que Esaú era muito peludo, Jacó tinha o corpo mais pelado. Então, quando eles chegam diante de Isaac, Isaac ainda fica em dúvida. Ele fala, mas, espera lá, você é Esaú? Por que a voz parece de Jacó? Aí Jacó fala, não, pai, eu sou Esaú, olha aqui, ó, passa a mão no meu braço. Aí ele passa a mão no braço e fala, é verdade, é o braço de Esaú. Sente o cheiro, o meu cheiro. Ele fala, é verdade, é cheiro do mato silvestre, porque Esaú era um camarada que ia sempre no meio do mato caçar. E aí, Isaac é enganado pelo filho, né? E a partir desse momento, Isaac então abençoa a Jacó com a bênção da primogenitura, e Jacó vai embora e logo chega Esaú para pedir a bênção. E aí Isaac fala, eu não posso mais te dar a bênção porque eu já dei para Jacó. E Esaú fica tão possesso de raiva, gente, que ele jura matar o irmão, né? E aí Jacó tem que ir embora. Eles moravam em Beersheba, no sul de Israel, e ele tem que ir embora dali, ele tem que fugir lá para Harã, na Babilônia, e para onde estava a casa do seu tio Labão, né? Labão era irmão da mãe de Jacó, de Rebeca, então, portanto, tio, né? Então, ele vai embora, e apesar de ter roubado a primogenitura, ele não levou nada da herança, né? Teve que fugir com a mão para frente e com a outra para trás. Então ele tinha o trauma, tá? O trauma de ter o amor do pai para com o irmão que nasceu antes, porque na verdade eles tinham a mesma idade, nasceram juntos, eram gêmeos. O segundo trauma que ele teve foi o trauma de ter que fugir, né, para a Babilônia para proteger a sua própria vida. E quando ele chega lá, ele passa a ter um terceiro trauma, que é o trauma de Labão. Por quê, gente? Porque o Labão, quando ele chega lá, ele logo vê Raquel. Labão tinha duas filhas, uma ela chamava Lia e a outra chamava Raquel. E então, Jacó fica apaixonado por Raquel e procura Labão, fala, eu quero me casar com Raquel. E aí ele fala, então você vai ter que pagar por isso, né? O dote que você vai pagar é trabalhar 7 anos para mim. E ele fala, tudo bem. E fazem o acordo, então fazem o casamento, mas no dia em que ele vai se deitar, ele se deita pensando que era com Raquel e na verdade era com Lia. Quando ele acorda de manhã, gente, e que ele olha, ele tem aquela decepção, né? Aquele trauma de ter sido enganado pelo sogro. E aí ele procura o sogro, ele tira satisfações, e aí o tio fala assim, olha, Jacó, a tradição aqui é que você não pode casar com a mais nova se a mais velha não tivesse sido casada. Então, você tem que casar com a mais velha também. Então, ele casou com Lia contra a sua vontade, não estava planejado. Mas ele falou, não, mas eu quero Raquel, então tem que trabalhar mais 7 anos para mim. Então, gente, para que ele pudesse ter a mulher a quem ele amava, ele teve que trabalhar 14 anos e ele teve também que conviver com uma mulher a quem ele não amava, que era Lia, né? Então ele teve o trauma de ser menos amado, né, pelo pai do que Esaú. Ele teve o trauma de ter que fugir da sua terra, do meio da sua parentela, né, para não ser morto. Depois ele teve o trauma de ser enganado pelo sogro, porque o sogro não falou abertamente sobre o costume lá do lugar. Ou seja, ele teve que casar com uma sem saber, para depois casar com a outra e ainda trabalhar 14 anos, né? O quarto trauma, portanto, é ter que viver com uma esposa
que ele não amava, né? E isso acabou causando problemas, né? O quinto trauma de Jacó, gente, é que a esposa a quem ele amava muito, Raquel, era estéril. Olha que coisa. Parece que quando Deus tem um plano, às vezes, na vida das pessoas, eles precisam passar por provas antes, né, gente? E foi o que aconteceu com Jacó. Foram muitos traumas. O quinto trauma que Jacó teve é que a sua esposa era estéril. E por causa disso, Jacó teve filhos com Lia, teve filhos com Bila, uma das servas, com Zilpa, a serva de Raquel, e Raquel mesmo não concebia. E ele passou muitos anos com esse trauma e com essa tristeza, porque ele queria ter um filho, né, da mulher que ele tanto amava, né? Acontece que depois de um tempo, Deus agracia Raquel, e Raquel dá à luz a José. José se torna, sem dúvida alguma, o filho mais amado de Jacó. Depois Raquel concebe de novo e tem um outro filho, Benjamim, e ela acaba morrendo no parto, né? Mas Jacó, ele teve ainda mais um trauma, que é o fato de seu filho amado, José, né? Aquele que ele paparicava, era o filho mais jovem, até que nascesse o Benjamim, né? Ele fez uma capa colorida para José, ele cobria José, sabe, de amor. E os irmãos de José tinham muitos ciúmes de José, né? Até que um dia Jacó teve mais um trauma, porque ele envia José até o campo para ver como seus irmãos estavam, e os seus irmãos o jogam numa cova, e depois de jogar na cova, o vendem para os midianitas que estavam indo para o Egito, e José é vendido, né, pelos midianitas que estavam indo para o Egito, e lá ficou por muitos anos, né? José deve ter ido para lá com uns 17 anos, e passaram pelo menos 13 anos até que Jacó pudesse encontrar novamente o seu filho amado. Mas os irmãos, quando voltam, eles pegam a túnica que eles odiavam, né, que o pai tinha feito para José, rasgam e pegam o sangue do animal e põem lá, para que Jacó acreditasse que José tinha sido comido por uma fera. Então, mais um trauma que Jacó teve, não é? Ter a sensação de ter um filho morto sem que ele estivesse morto. Então, meus queridos, a gente vê que na vida de um homem de Deus, nem sempre as coisas acontecem de maneira fácil. E a história de Jacó é linda, porque depois que ele paga os 14 anos, ele ainda trabalha um tempo mais para o seu tio, né, e sogro, mas depois ele decide voltar, depois de 20 anos, ele decide voltar para encontrar o seu irmão Esaú, né? Provavelmente ele tinha se arrependido e ele queria ir lá para pedir perdão para ele. Ele enriqueceu muito, ele queria inclusive pagar, né, por aquilo que tinha acontecido, e no meio do caminho ele tem um encontro com um anjo, o anjo do Senhor, no vale de Jaboque. E eu creio que aquele anjo é o próprio Deus, né? Porque depois de lutar, né, com o anjo, porque o anjo falava, eu preciso ir embora, que está nascendo o dia, ele dizia, não vai sair enquanto não me abençoar. E eles tiveram a luta a noite inteira, né? E aí o anjo toca na coxa dele, ele fica manco, e ele diz assim, olha aqui, Jacó, a partir de agora você não chama mais Jacó, mas você chama Israel, porque você lutaste com Deus e prevaleceste. Então, na verdade, ele estava lutando com Deus. Que Deus? O Deus Filho, o Deus Jesus, isso é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. É chamado de teofania ou de cristofania. Tá? Então ele, na verdade, lutou com Jesus, e Jesus o abençoou e marcou a vida dele. Ele ficou com aquela marca, ficou manco, mas naquele momento ele teve certeza que ele estaria, obviamente, sendo abençoado por Deus, e nada ia acontecer com ele. Aí ele vai, se encontra com Esaú, Esaú perdoa, o abraça,
e ele fala, agora nós vamos nos apartar, cada um vai para o seu lado, mas eu estou em paz porque me reconciliei com você. E aí então Jacó estava pronto para iniciar a grande jornada da vida dele, que é a jornada de ser o pai da nação de Israel. Não é linda a história dele, gente? Por que eu estou falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo, queridos, porque muitos de nós passamos por traumas. Traumas, muitas vezes, de não termos sido amados como nós esperávamos, rejeição na família, rejeição na sociedade. Alguns passam por abuso, por questões, por dificuldades, por sofrimentos. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que estes traumas, eles não precisam ser os que determinarão o seu futuro. O seu passado não precisa determinar o seu futuro. Quem determina o seu futuro é Deus. E muitas vezes Deus permite que a nossa fé seja aprovada para ser aprovada, e através da aprovação nós alcançamos o propósito, o chamado, a missão que Deus tem para nós. Amém, meus lindos? Então eu quero dizer para vocês, não importa quais sejam as provas pelas quais vocês estão passando, os traumas que vocês tenham tido na vida, não importa quão profundas sejam as feridas que o inimigo impôs sobre você. O que vai mudar isso é um encontro pessoal com Jesus, como foi o encontro de Jacó com o Senhor lá no Vale do Jaboque. Amém? Então eu quero dizer para vocês, Jacó passou por todos esses sofrimentos, mas ainda se tornou um homem capaz de abençoar. No final da sua vida, ele chamou filho por filho e trouxe uma palavra de bênção para todos eles. Então, meus queridos, eu quero declarar e profetizar na tua vida. Os traumas pelos quais nós passamos, eles não precisam determinar aquilo que nós seremos, porque Deus em nós, tendo uma experiência com o Senhor Jesus, ele muda, ele transforma a nossa vida, e aí ele faz com que o propósito que ele tem para nós desde a eternidade seja estabelecido. Então a minha palavra para você, não alimente o seu trauma, não fique dando desculpas para o seu insucesso pelos seus traumas do passado. Faça como Jacó. Permita que Deus use dos traumas para te impulsionar. Tá? O fato dele não ter sido escolhido como primogênito não fez com que ele não lutasse pela bênção. Aliás, Deus escolheu Jacó e não Esaú, porque a vida inteira Jacó estava atrás da bênção de Deus. E Deus respeita isso. Ele queria a bênção da primogenitura. Depois, quando ele encontra lá com o Senhor Jesus no Vale de Jaboque, quando ele está voltando 20 anos depois, o anjo diz, que é o próprio anjo do Senhor, é Jesus ali, né? Eu preciso ir embora porque está amanhecendo o dia. Ele fala, não, vai embora. Enquanto não me abençoar, eu não te largo. Olha que coisa tremenda, gente. É assim com Deus. Quantas pessoas perdem a bênção porque desistem dela. Começam a orar e Deus não responde imediatamente, fala, Deus não quer. Olha para as escrituras, aquela mulher cirofenícia que queria que Jesus curasse a filha dela. Quantos obstáculos ela teve que enfrentar, gente? Ela ouviu os discípulos dizendo, cala a boca, e ela não calou. Ela ouviu o silêncio de Jesus que dizia, ela chamava Jesus, filho de Davi, ele não respondia. Depois, quando respondeu, falou, eu não posso dar o pão dos filhos para o cachorrinho. Gente, quantas negações aquela mulher querendo a bênção. Ela virou para Jesus e falou, não importa, eu sou cachorrinho, mas não tem problema, os cachorrinhos comem das migalhas de pão que caem da mesa. Só um pouquinho da tua bênção já é suficiente para curar minha filha. E Jesus olhou para ela e falou, uau, eu nunca vi em Israel uma fé como esta. Então, meus queridos, eu estou dizendo para vocês hoje, nós estamos diante de um ano que vai trazer muitos desafios, mas não desistam. Quando vierem as lutas, não desistam. Busquem a Deus, estejam lutando na presença de Deus, creiam na bênção de Deus, insistam na bênção de Deus. Jesus ensinou a gente a orar assim. Jesus nos ensinou a chegar na casa da pessoa, do vizinho, meia-noite, bater na porta até que ele abra. Jesus ensinou, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não é isso?
Pedi, dá-se-vos-á, ou seja, não desista da sua bênção na primeira negação ou no tempo que demora, gente. Os traumas de Jacó não o impediram de se tornar aquilo que Deus tinha para ele. Ao contrário, Jacó lutou. Primeiro lutou de maneira errada, né? Enganou o pai, não confiou em Deus, confiou no seu próprio braço. Depois ele acabou recebendo aquilo que ele plantou, ele colheu, né? Foi enganado primeiro pelo tio, depois foi enganado pelos filhos. Não é isso? Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Por quê? Porque ele sempre quis a bênção de Deus. E aquele encontro que ele teve com Jesus, gente, foi algo extraordinário. Mas Jacó encontrou o Senhor, lutou com Deus e foi transformado e se tornou aquilo para o qual Deus havia escolhido a ele. Tá bom? Então, meus lindos, eu quero declarar para a tua vida hoje: seja uma pessoa que busque ao Senhor e passe por cima dos seus traumas. Não fique olhando para trás, olhe para frente. O apóstolo Paulo dizia assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, né? Os traumas de Jacó. Um beijo no coração de vocês. Amo todo mundo.